momento de reflexão. É para Ele, por Ele, tudo vem dEle. Que nós tenhamos sempre em mente, na verdade a gente não está perdendo tudo, a gente está ganhando tudo por Ele. Porque nós temos consciência de que o que nós relembramos nessa semana não é um roteiro de uma peça, mas o que nós relembramos, na verdade, é a base da nossa fé, é a estaca da nossa fé. E eu quero nesta manhã trazer o nosso tema do mês: firmando as nossas estacas no poder da ressurreição. Porque Jesus, Ele veio a este mundo, Ele era o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele morreu, mas não está mais na cruz. É bom a gente relembrar todo aquele sofrimento, e é tão real e tão, taxativo na palavra de Deus, que Ele se tornou pecado por nós. Mas o que nos traz esperança e convicção e certeza de que o poder de Deus se manifestou enquanto Cristo estava morto, e esse poder da ressurreição está em nós. Quem crê assim? O Espírito Santo veio sobre nós, e eu quero então destacar algumas coisas importantes nesta manhã. Prometo que até 13h a gente termina. Então vamos lá. Aqui em Filipenses 3:10 diz assim: quero conhecer ao poder da ressurreição. Quer dizer, eu quero conhecer a Cristo no poder da ressurreição. O Evangelho, ele não está baseado na morte necessariamente. A morte foi a porta que Jesus abriu para reconciliar o homem para com Deus novamente. Mas através da ressurreição, então Ele libera sobre nós esse poder sobrenatural, esse poder que gera em nós a natureza divina. E agora não mais eu quem vivo, é Cristo que vive em nós. Então nós precisamos estar firmados nisso, seguro de que este poder, esta presença não é para alguns dias, não é para a Semana Santa, não é para quando eu venho no culto, mas esse poder, disse Jesus em Mateus 28, eis que estou convosco, eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Então esta presença do poder do Espírito Santo está sobre a sua vida. Quando você muitas vezes cai, o poder de Deus está ali para te levantar. Quando você passa por uma crise, por uma luta, por uma dificuldade, o poder de Deus está ali para te socorrer, para te restaurar, para fazer diferença na sua vida. Então que você possa ter consciência de que o poder da ressurreição é a graça de Deus em nós. E esse poder em Efésios 1:20 diz o seguinte: e esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e fazendo assentar à sua direita celestial. Em Efésios 1 a gente vê que então o poder de Deus foi manifesto em Cristo, e Cristo agora, quando Ele ressuscitou, Ele tem o poder sobre os céus e a terra. Ele está acima sobre todo principado e potestade. O Cristo que transformou, que tem mudado a nossa vida, esse poder é segurança que nem o diabo, nem este mundo, nem o pecado vai dominar na nossa vida. Nós podemos sim ter fragilidades, mas o poder que está em nós é suficiente para nos dar vitória. E quais são as áreas que este poder quer ter liberdade? No nosso espírito, alma e corpo. Nós somos trino, nós temos que permitir que este poder flua no nosso espírito. Para que este espírito flua no nosso espírito, nós temos que intensificar a nossa comunhão. E ele vai fluir no nosso espírito através dos dons. Ele vai fluir através dos ministérios, da unção, do poder. E este poder se manifesta primeiramente no nosso espírito. E ali então, quando nós aceitamos Jesus, o nosso espírito nasce de novo. Como Ele colocou a condição para Nicodemos:
eis que é necessário que nasça da água e do Espírito. Então o nosso espírito, ele é restaurado naquele exato momento que você aceita Jesus. E a nossa alma, ele está num processo de santificação, de restauração. E esta obra é contínua. E você tem que ter segurança. A obra não está 100% ainda na nossa alma. Nós estamos neste processo de conhecer a verdade. E a verdade nos liberta. De nós avançarmos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, se tratando da alma, é onde estão as nossas lembranças, onde estão os nossos traumas, os nossos pensamentos, a nossa vontade. E este poder da ressurreição está atuante na nossa alma. E você tem que ter segurança que este processo jamais vai acabar, a não ser quando estaremos para sempre com Ele. Então Filipenses 1,6 fala disso. E outra coisa também, o poder da ressurreição tem que atuar no nosso corpo. O corpo é o templo do Espírito. Você tem que cuidar do seu corpo. Você tem que valorizar o seu corpo como verdadeiramente ele é. Carlos, eu valorizo, dá uma olhadinha nas minhas medidas, dá uma olhadinha nos meus músculos. Não é esta valorização, é necessário e está ligado em você ter movimento no seu corpo, mas você tem que valorizar o corpo como morada, como templo do Espírito Santo. E você precisa sim cuidar desse templo. Você tem que cuidar com aquilo que você bebe, com aquilo que você come, com aquilo que você da maneira que você trata do templo. Por isso que a palavra de Deus fala sobre vivermos uma vida santa, e sem santidade ninguém verá o Senhor. E olha, você tem que ser mais responsável por aquilo que você come, por aquilo que você bebe, por aquilo que você faz com o seu corpo, porque aí mora este poder da ressurreição, ele habita neste corpo. Então nós temos que ter esta consciência de você, olha, eu vou cuidar deste corpo porque nele habita o poder da ressurreição. E aí você tem que cuidar para não contaminar, para não sujar o templo onde o Espírito Santo habita. Então o poder da ressurreição tem que envolver o nosso espírito, alma e corpo. Mas também o poder da ressurreição, ele tem que entrar nos nossos relacionamentos. O poder de Deus na nossa casa, na nossa família, aonde é a base, aonde se inicia os relacionamentos. Como está você como esposa, você como marido, você como filho? Você está vivendo no poder da ressurreição? Você está realmente tendo uma família condizente com aquilo que você confessa? Então o poder da ressurreição, ele vem para restaurar os relacionamentos. E quais são as causas de bloqueio nos relacionamentos? Mágoa, ressentimento, amargura. Você precisa permitir que o Espírito Santo, o poder de Deus, se manifeste nas suas culpas. Quantas pessoas vivem escravizada porque ela carrega a culpa, e no relacionamento, quando você é dominado pela culpa, você busca o que? Autopunir-se, ou seja, você começa a ter um sentimento de não merecimento. Eu não mereço o amor de Deus, porque o que eu mereço é condenação, o que eu mereço é castigo, porque a culpa exige uma função. Mas agora a culpa você pode resolver de duas maneiras, e você vai atuar nessas duas maneiras. A culpa você vai buscar punir, e esse caminho é um abismo chamando outro abismo. Mas existe uma outra saída para a culpa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos perdoar, para nos transformar. Então a sua culpa, ela tem que ser vencida pelo poder do Espírito Santo que te impulsiona, porque é o Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí então você confessa,
e você recebe de Deus o perdão, e você, ao receber o perdão de Deus, que eu pergunto, por que ainda você não se perdoa? Se o Deus Todo-Poderoso, Ele perdoou você, por que você não se perdoa? É porque você é orgulhosa, porque você é orgulhoso, porque o orgulho, você quer ser mais que Deus. Deus já te perdoou, mas você não se aceita, você não valoriza o perdão de Deus e você quer se punir. Então nós precisamos entender que os relacionamentos têm que se resolver a questão da culpa, mas também existe a questão da mágoa, do ressentimento. Quantos casamentos que levantou-se uma parede por causa de que alguém ofendeu, machucou, traiu, fez algo que era inconcebível para um casamento feliz, e aquela mágoa, se você não tomar decisão de enfrentá-la, de buscar realmente este poder da ressurreição, permitir que Ele trabalhe em você, e você tome a decisão de perdoar. Perdoar não é um sentimento, perdoar é uma escolha, perdoar é você obedecer aquilo que você aprendeu na oração do Pai Nosso. Perdoa as minhas dívidas, perdoa os meus pecados, assim como, e é bom lembrar que Mateus 6 fala, se eu não perdoo quem tem me ofendido, nem mesmo Deus me perdoará. Carlos, mas então o perdão de Deus é condicional? Não, o perdão de Deus é graça, Ele nos escolheu nos perdoar. Mas quando eu escolho ficar com a mágoa dentro de mim, quando eu escolho ficar ressentido, revoltado, e com a mágoa gera o que em nós? Um espírito de vingança, e este tipo de sentimento me tira da presença de Deus. Então eu não vou ser perdoado, porque eu saí do guarda-chuva da graça, e então eu vou colher o fruto da minha escolha em ficar magoado. Então o relacionamento vai ser restaurado também pelo poder da ressurreição. E esse poder da ressurreição nesta manhã quer ressuscitar a esperança, o amor, a bênção, a paz, a alegria nos seus relacionamentos. Mas também o poder de Deus quer se manifestar no nosso ministério. Todos nós temos um ministério, nós temos um chamado de Deus. Você foi chamado, você, ao aceitar Jesus, você recebe o quê? Um propósito, um chamado. Ele deu a você talentos, Ele deu a você dons, Ele deu a você um chamado para que você coloque à disposição de Deus para cumprir o seu chamado. E o chamado que Deus tem para você não é ir para lá ou para cá, mas o chamado é para que você produza aonde você está. Porque Deus não vai enviar quem não produz aonde está. Ele pode até ser um voluntário para ir para distante, para outro país, mas se ele não deu fruto aonde ele está plantado, pode ter certeza que ele vai desistir. E nós podemos ver pela história da igreja, quantos que foram voluntários para ir para país distante, passou-se alguns anos, voltou frustrado. E aí ele começa a achar culpado não me apoiaram, não me deram isso, não me deram aquilo. Na verdade, esta pessoa que se tornou voluntário, mas não produziu fruto aonde estava, não tem jeito. Então, meu amado, para que o poder da ressurreição seja pleno na nossa vida, no nosso chamado, no nosso ministério, nós temos que dar fruto aonde estamos plantados. E depois sim, ao dar fruto aqui em Jerusalém, você vai para a Judéia, você vai para a Samaria, você vai até os confins da terra. Então Deus não chama, Deus não envia quem não produz.
Quando eu for para missões, eu vou pregar. Grande engano, porque você não prega aqui, não prega lá. Então o poder da ressurreição também tem que se manifestar aonde? No nosso chamado, na nossa vida na igreja. Qual é o dom? Qual é o talento? Nós precisamos de recepcionista, nós precisamos de professores de criança, nós precisamos de outros ministérios para que você exerça intercessão. Tem tanta coisa para você fazer, e esse poder da ressurreição está chamando vocês, está me chamando. Ao ver todo esse salão repleto como tem estado esses dias, o meu coração fica tão assim: Deus, nos dá estrutura para que o Senhor realmente faça a tua obra. Eu tenho olhado para todos esses dias aqui, é só uma centelha, uma gotinha minúscula de Deus falar assim: chegou a hora, Votorantim. Pode ter certeza, você vai ser levantado no seu chamado, no seu ministério, e você vai ver, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, tu e tua casa. Esse salão vai ficar pequeno para aquilo que Deus tem prometido. E se o poder da ressurreição está envolvendo a nossa vida, o nosso chamado, você não vai ser um cristão de banco, você vai florescer. Cara, mas eu não tenho nenhum dom, não canto, não prego. Meu querido, você pode ser alguém que dá um sorriso para o visitante que chega. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo. Deus te trouxe você nesta manhã, nesta noite. E não esquece, Jesus te ama. Olha que ministério lindo, só de você acolher os visitantes. Mas você tem outros dons. Você pode ser mestre, você pode ser o evangelista, você pode ser profeta, enfim, os ministérios. E nós vamos também entender que Deus, Ele quer que tenhamos uma vida plena. E uma outra área que o poder da ressurreição tem que ter fluência é nas nossas finanças, é na nossa vida financeira. Porque se a nossa vida financeira não tiver o poder da ressurreição, se na nossa vida financeira não tiver os princípios de Deus, você vai viver um caos. E ter o poder da ressurreição nas suas finanças é você não amar o dinheiro, porque a Bíblia diz que aquele que ama a fartura não vai desfrutar dela. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então o poder da ressurreição também quer ser pleno na nossa vida financeira. Você é chamado para ser mordomo das suas finanças. Mas Carlos, eu ganho um salarinho. E alguns até profetizam ao receber o salário, dizendo: eu tenho um salário de fome. Se prepare, porque você vai passar fome. Esse salário não dá para nada, então se prepare, porque não vai dar para nada. Então ter o poder da ressurreição nas nossas finanças é você olhar para um grãozinho de mostarda, um salário de uma pensão que você tem da aposentadoria. É uma coisa minúscula, mas você tem convicção que o Deus que está com você, Ele é o Senhor, Ele é o pastor, é aquele que cuida de você. E você vai olhar para aquela coisa minúscula e diz: com Deus esta semente vai germinar. A vida financeira tem destruído o casamento. A vida financeira tem levado pessoas a abandonarem Deus. Mas a responsabilidade não é de Deus, é sua. Então que nesta manhã você possa ter no seu coração: Senhor, eu quero este poder da ressurreição na minha vida financeira. Eu quero sim, Senhor amado, na minha vida profissional, eu ser excelente. Eu quero sim, Senhor amado, ter a sabedoria do alto para administrar o pouco, mas seja fiel no pouco, mas no muito Deus te acrescentará. Amém. Administre. Então o poder da ressurreição também diz respeito à nossa vida financeira, porque Jesus diz em João 10:10: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância.
Não dá para você admitir um cristão caloteiro. Não dá para você admitir um cristão que pega o dinheiro emprestado aqui, mas não paga este, pega do outro para fazer não sei o quê, e vive escravizado pela crise. Mas o Deus que nós cremos é o Deus da ressurreição. E se você colocar a sua vida financeira diante do altar, com convicção plena de que Deus vai te dar sabedoria, que Deus vai te dar graça, e Ele vai multiplicar o seu talento, e se você tiver convicção, Deus, eu vou ser fiel no pouco, no muito o Senhor vai me acrescentar. Então é mais do que ser dizimista, é mais do que você dar uma oferta, é você viver de maneira plena, convicta de que tudo que Deus te dá é uma semente, e você tem que cuidar desta semente, você tem que cuidar das suas finanças em harmonia com Deus. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o poder da ressurreição tem que atuar nestas áreas da nossa vida. O poder da ressurreição tem que estar nos levando a esta vida plena. Mas Carlos, o que me impede de ter este poder? O que me impede de eu ter esta vida que Jesus está prometendo? Quais são as causas? Primeira, incredulidade. Mateus 22, 29 diz: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A incredulidade vem por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então a incredulidade é a primeira causa. Segunda causa de que você não desfruta deste poder é pecado não confessado. É aquele cristão que vive na prática do pecado, que é uma coisa na igreja, na rua é outra, no trabalho é outra pessoa. É a pessoa, na verdade, hipócrita, que fala de uma coisa e não vive. E lembre-se de um ditado muito popular: aquilo que você faz, vou repetir, aquilo que você faz, fala tão alto, que não dá para ouvir o que você fala. O nosso comportamento reflete a nossa fé. As nossas palavras refletem o nosso coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então ser envolvido por esse poder da ressurreição é você estar consciente de que Deus te chama para ser luz, para ser sal. É você ter a sede e o clamor do salmista: que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis perante ti, ó Senhor, rocha minha. É nós termos esse sentimento de orarmos, isso está no Salmo 19. É nós termos o sentimento do Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável. Oh, não afasta de mim o teu Espírito Santo. Torna-me dar a alegria da salvação. Então, meus amados, nós precisamos, se voltar para a cruz. Nós precisamos sim, não valorizar a cruz só na Semana Santa. Nós precisamos lembrar de que ali na cruz, Jesus declarou: tudo está consumado. Nós precisamos sim entender que não mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E eu tenho que entender Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo e que andam segundo o Espírito. Então, meu amado, eu queria que você valorizasse nesta manhã a ressurreição de Cristo.
Deus quer ressuscitar seus sonhos. Deus quer ressuscitar seu chamado. Deus quer ressuscitar o seu casamento. Deus quer ressuscitar o seu relacionamento com seus filhos. Deus quer ressuscitar as suas finanças. Deus quer prosperar o seu caminho. O poder da ressurreição está aqui nesta manhã. E Ele vai sim tocar, Ele vai restaurar, Ele vai realmente trazer esta transformação ao coração sedento. Então, meu amado, nós queremos fechar essa semana, que realmente foi semana maravilhosa. Não tinha como não se emocionar e ver quase 200 pessoas se dedicando ao teatro, ensaio todo dia, saindo daqui meia-noite, 1h. Meu coração se explode de gratidão a Deus. Mas, meu amado, o teatro já se foi. Mas o poder da ressurreição está na sua vida e vai estar com você para te socorrer quando você cair, para te perdoar quando você pecar, para trazer renovo para você e trazer sabedoria. Então que nesta manhã nós possamos nos lançar e dizer: Senhor, vem sobre mim. Vem ressuscitar o propósito do Senhor na minha vida. Deus te chamou, querido, não para você ser famoso nas redes sociais. E tem gente que quer ser famoso mostrando pose. E até hoje eu não estou entendendo, eu preciso ver. Acho que vou ter que pesquisar o que significa isso. O que significa isso? Por que você faz esse bico nas redes sociais? Você é mulher casada. Por que você, homem casado, vai lá todo bombado e aquele olhar assim, ó? Você quer ser famoso? Para mim, muitas fotos de mulheres, pouco vejo, realmente não vejo. Mas tem foto que está dizendo assim: estou disponível, é só ligar. Então está na hora do poder da ressurreição tomar conta de nós. Quer em palavras, em atitudes, quer na minha casa, no meu casamento, quer no meu relacionamento com meus pais, quer no trabalho, quer por onde andar. Eu quero que esse poder cuide, me transforme. Preste atenção, a obra não é estralar de dedo. Esta obra é contínua. Esse processo de busca, de você realmente falar: Deus, eu quero mais de Ti. Se prepare. Eu quero que nesse momento você pense um pouquinho. Como está a sua vida com Deus? Como está o seu relacionamento com seus familiares? Como está a sua administração financeira? Como está as suas emoções, os seus sentimentos? Deus está aqui nesta manhã e Ele está aqui para ressuscitar o propósito dEle. E o propósito dEle é que você tenha vida e vida com abundância. Feche seus olhos. É momento de nós firmarmos as nossas estacas. É momento de sermos honestos diante de Deus. De falar: Senhor, eu não quero levar desta semana um teatro maravilhoso. Você vai assistir pelo nosso Face lá, pelo YouTube. Você vai assistir a peça. Espetacular. Mas Deus não quer que você seja assistente só. Ele quer que você desfrute. E Ele está te convidando hoje a olhar para você e dizer: filho, eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele. Eu quero fazer um desafio para todos nós. A obra ainda não está pronta, mas Deus busca corações humildes,
porque Ele dá graça aos humildes e resiste os soberbos. E a palavra do Senhor é muito clara: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que Ele te exalte. Eu quero mais de Deus, eu quero mais, eu preciso de mais. Então eu quero te desafiar hoje, realmente a falar: Senhor, eu quero que esse poder tenha liberdade na minha vida. E você que nos visita, Jesus está se revelando a você, dizendo: filha, que bom que você veio. Filho, que bom que você veio. Eu estou à porta do seu coração. Eu quero trazer vida, eu quero trazer perdão, eu quero trazer tudo aquilo que você necessita.